Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Glória a Deus. A presença do Senhor está aqui. E nós viemos aqui essa noite e devemos adorá-lo. Amém? Eu tenho uma palavra aqui em Salmos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Salmos 27. Davi está dizendo assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Amém. Que possamos, irmãos, ter esse coração de Davi, ter esse desejo. E quando eu digo a casa do Senhor é a presença do Senhor, é o lugar do Senhor onde nós entramos. Não é só quando nós saímos da nossa casa e viemos ao templo para adorar o Senhor, mas eu acredito que o que Davi está dizendo aqui é que ele queria habitar todo o tempo na presença do Senhor, que ele estava se referindo à casa do Senhor. E que coisa maravilhosa é quando nós temos esse entendimento, né, irmãos? De estarmos na nossa casa, no nosso serviço, em todos os lugares da nossa vida, até mesmo dormindo, nós saber que tem a presença do Senhor ali, que o Senhor está nos contemplando, e nós sentir prazer de estar na presença do Senhor. Aleluia. Teve um tempo desse passado atrás que eu estava me sentindo assim, irmãos. Eu estava num momento de tanta oração, de ficar tanto tempo no quarto com o Senhor orando, que eu ia para a sala, sentava no sofá com a televisão, eu ficava constrangida, era como se eu visse os dois olhos do Senhor assim em cima de mim, assim. Sabe quando você se sente o tempo todo contemplada, de perto? Era esse sentimento que eu tinha. Então, irmãos, morar na casa do Senhor é isso, morar na casa do Senhor e ansiar pela presença, sabe? Pedir a presença do Senhor nas nossas vidas todos os instantes. Sábado passado, eu tive uma experiência com o Senhor, que eu estava meditando a tarde toda no estudo que eu estou fazendo de um pastor do Rio de Janeiro, e esse estudo, ele fala sobre as idolatrias, e que nós crentes muitas das vezes praticamos, muitas das vezes até inocentemente, ou por não pesquisar, por não procurar entender certas coisas. E eu estava ali a tarde toda com aquilo no meu coração, adorando o Senhor, estudando sobre aquele assunto. E quando eu vim para o culto à noite, o pastor Samuel estava aqui, irmão Samuel, e ele começou a falar, e eu ouvi Deus usando ele fortemente quando ele dizia algumas palavras. E ele começou a dizer: porque nós servimos o Senhor de qualquer jeito, nós temos que servir o Senhor com integridade, com entendimento, procurar entender como servir o Senhor, como agradar a presença do Senhor. E quando ele falava essas palavras, eu comecei a chorar. Eu comecei a entrar em um choro da minha alma que eu não conseguia conter. A igreja estava assim em silêncio, como agora, e eu ali, né, irmã Andréia? Eu comecei a chorar de um choro compulsivo que eu não conseguia me controlar, porque o Espírito Santo me fez chorar. Eu acredito que é a dor do coração do Senhor olhando para a sua igreja na terra. Porque muitas das vezes servimos ao Senhor de maneira totalmente fora daquilo que Ele espera de nós. E aquele choro era um choro da minha alma. Eu até fiquei constrangida. Eu falei: meu Deus, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou em pecado, que o irmão está pregando isso e eu estou... Não, irmãos, aquele choro era um choro da minha alma pela igreja do Senhor, pela noiva do Cordeiro na terra, que muitas das vezes serve ao Senhor. E o Senhor olha, né, para a igreja e fala: oh, minha noiva, se você entendesse melhor como me servir, se você deixasse os seus deuses para me servir verdadeiramente. Aquele estudo em que eu estou, irmãos, eu até passei para várias pessoas esse estudo, porque eu acho que todo mundo deveria ler. Pelo menos a primeira parte daquele estudo é muito poderosa. E ele fala sobre o nosso calendário gregoriano e sobre as suas festas, né? Que nós, os crentes, se entendêssemos, nós não participaríamos das festas do nosso calendário brasileiro, né? E muitas festas de idolatria, irmãos, como Natal, Ano Novo, os crentes não deveriam participar, né? Eu não falo isso como doutrina, que eu sei que cada um aqui tem sua doutrina, seu pensamento, mas eu decidi na minha vida, eu não participo mais. Porque uma coisa é você participar de algo que você não entende, e outra coisa é você ter ciência de algo, que você tem conhecimento e você continuar. Então o que nós devemos saber quando nós estudamos algo assim? Orar, ir para a presença do Senhor e buscar entendimento. Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração.
igual o salmista falou no Salmo 139, que ele diz: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, eu acho que todo crente deveria ler esse salmo todo dia, fazer essa pergunta para o Senhor todo dia: Senhor, o que eu estou fazendo que não está te agradando? Por onde eu tenho que ir? Por qual caminho o Senhor quer me guiar? Porque a igreja, irmãos, do Senhor no Brasil, ela foi ensinada de uma forma muito equivocada à luz da palavra de Deus. A igreja do Senhor, ela precisa ser reensinada a humildade de Jesus, a se parecer com Jesus, a andar como Jesus, a ter um coração puro como Jesus. Porque o que nós vemos muitas das vezes na igreja, eu falo a igreja em geral, né? Nós somos a igreja do Senhor. E nós vemos coisas que desagradam ao Senhor. E como que é ter uma vida piedosa, adorar o Senhor, andar na presença do Senhor todos os dias como salmista? Sonda-me, Senhor, vê o que está errado em mim e me diz por onde que eu tenho que ir, me diz o que fazer para te agradar, para agradar o Espírito Santo de Deus. Irmãos, as festas de Ano Novo e Natal festas que o nosso calendário denomina a deuses estranhos, e nós, como igreja do Senhor, participamos. Nós não entendemos o que estamos fazendo. Muitas das vezes sentamos, só da gente participar da mesa, já estamos participando de uma mesa que não pertence ao Senhor. Isso são coisas de profundidade com o Senhor. O que eu estou falando aqui é coisa quando você entra num lugar mais profundo no Senhor. Não é para quem vive no raso, porque quem vive no raso está tudo bem. Mas eu estou falando aqui de coisas mais profundas, de quando você quer agradar o Espírito Santo, de quando você quer andar com o Senhor verdadeiramente, e você olha para o caminho que você está caminhando e você diz: eu acho que tem coisa aqui que precisa mudar, tem coisa aqui que precisa melhorar. E que nós, dessa noite, possa ter ciência de servir ao Senhor, de adorar o Senhor. Eu cheguei ali, eu estava orando em pé ali, o Senhor falou assim para mim: tira os sapatos do seu pé. Aí eu falei: Senhor, por que tirar o sapato do meu pé? Porque eu já fiz um propósito, eu fiquei 1 ano andando descalça para a igreja, mas era uma coisa minha com o Senhor. Então hoje o Senhor me pediu para me tirar o meu sapato. E eu não ia tirar, eu fiquei ali, amém. Só que daí eu vi o irmão Leandro, eu estou aqui há quase um tempão já, eu nunca vi ele tirar o sapato para mim aqui. Se ele já tirou, foi o dia que eu não estava. E de repente ele estava orando, ele tirou o sapato e deixou ali no cantinho. Aí o pastor veio também, viu o sapato do Leandro ali, tirou o dele e está ali o sapato dos dois. Aí eu olhei para o meu pé e falei: Senhor, eu vou te obedecer, eu vou tirar o sapato do meu pé. Eu não sei porque o Senhor está pedindo isso, mas amém. Então, são coisas que, sabe, você tem que estar com o ouvido sensível para ouvir o Senhor. E às vezes o Senhor fala mínimas coisas, a gente fala: é uma besteira, não é o Senhor que está falando comigo, não. Mas se a gente tiver discernimento para ouvir a voz do Senhor, a gente vai saber quando Ele está falando com a gente. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um nessa noite.